Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do quarto bimestre. Nós vamos falar hoje sobre fenômenos atmosféricos ou climáticos, tá certo? Então esses fenômenos são fenômenos naturais que podem acontecer, que normalmente acontecem sem a interferência humana, e alguns fenômenos que são piorados, têm as suas características pioradas em função de algumas ações humanas, algumas ações antrópicas, como por exemplo a ação da industrialização, da urbanização, da utilização de combustíveis fósseis, que gera uma série de problemas como a poluição atmosférica. Isso vai, por tabela, intensificar os fenômenos que a princípio ocorreriam de forma natural, mas que em algumas situações podem ser piorados pela ação do homem, tá bom? Bom, são exemplos de fenômenos climáticos naturais, os ciclones, os tornados, as chuvas de grande intensidade, as tempestades, secas prolongadas. Todos esses fenômenos, eles são, de certa forma, fenômenos normais. Como eu disse, podem ser piorados pela ação do homem, mas eles ocorrem em função de alguma instabilidade atmosférica que favorece o acontecimento desses fenômenos. Por exemplo, os ciclones, eles se formam principalmente em função das baixas pressões, no caso dos ciclones tropicais, e do choque de massas de ar com temperaturas diferentes. Tá bom? Então são fenômenos naturais, mas que decorrem de uma instabilidade atmosférica. Como eu expliquei, esses fenômenos climáticos, eles decorrem de algumas instabilidades que acontecem na atmosfera. E essas instabilidades estão, de certa forma, associadas a algumas mudanças climáticas, principalmente que nós temos passado nas últimas décadas, em função de uma ação antrópica. Não que esses fenômenos não ocorressem, não aconteceriam, se não tivéssemos tido a expressiva expansão da indústria como nós tivemos, se nós não tivéssemos usando aí os combustíveis fósseis da forma como nós estamos usando. Certamente esses fenômenos continuariam ocorrendo, mas não de uma forma anômala, como é o que acontece com alguns desses fenômenos. A gente percebe aí que a mudança climática, ela intensifica esses fenômenos. Como eu disse, os fenômenos climáticos, eles são resultados de instabilidades na atmosfera, e muitos desses fenômenos a gente não tem muito como prever com uma certa antecedência. E mesmo que a gente tenha como prever alguns desses fenômenos, como por exemplo um furacão, um tornado, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer a esse respeito, tá certo? Mas, como eu também falei, as mudanças climáticas provocadas pela ação do homem, como a indústria, a queima de combustíveis fósseis, a poluição, vai intensificar esses fenômenos, e por a gente ter já algumas condições desfavoráveis em relação a pouca vegetação que foi desmatada, enfim, uma série de fatores, vai fazer com que as consequências desses fenômenos sejam ainda piores, como por exemplo as grandes enchentes que a gente tem aí decorrente das tempestades, quando elas acontecem. As alterações no clima têm sido debatidas constantemente por cientistas, por ambientalistas de vários países que têm uma preocupação muito forte, principalmente em relação ao aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do nosso planeta. Então, essas mudanças a longo prazo podem provocar consequências catastróficas, certo? A gente nem tem muito como prever o que pode acontecer. Algumas consequências já têm sido sentidas, como por exemplo, a diminuição das calotas de gelo polares, alteração em alguns climas que têm sido cada vez mais quentes. A gente tem a sensação que a cada ano o verão se torna mais quente, mais insuportável, tempestades mais intensas. Então isso tudo são consequências dessas mudanças climáticas. Algumas alterações que a gente já percebe, a gente já tem vivido ultimamente, são os fenômenos como
O El Niño, Laninha, né, que traz como consequência, né, um aquecimento anormal das águas do Atlântico e do Pacífico, fazendo com que a gente tenha tempestades mais intensas, enchentes, alagamentos em algumas áreas, e em outras áreas secas prolongadas, né, que facilita a queimada de algumas áreas, né, mais secas. Enfim, né, são, né, anomalias, né, climáticas que são intensificadas por essas mudanças que já vêm ocorrendo. E em relação ao aquecimento global, a gente tem também associado o efeito estufa, que é benéfico, certo? Mas se intensificado demais, também contribui para essa questão do aumento da temperatura da Terra. Como eu falei no início da aula, a maioria dos fenômenos atmosféricos independem da ação humana. Mas qualquer ação humana, né, no sentido de interferir para amenizar alguma adversidade provocada pelo clima, pode gerar alguma consequência. Então, tudo que o homem for fazer em termos de intervenção na natureza deve ser feito com muito cuidado. Como, por exemplo, se a gente tem uma região muito seca, o solo é seco, e eu vou fazer uma irrigação artificial naquele solo, né? Pode acontecer daquele solo se tornar salinizado, né? Um solo mais salgado, inadequado para as plantas, com o tempo ele vai perder ali um pouco da sua fertilidade, certo? Então, as mudanças, né, que a gente promove na natureza, elas interferem muito na questão do clima local, né? E também nas consequências que a gente vai sentir, né, pela ação natural dos fenômenos que vão acontecer na atmosfera. Bom, e onde a gente vai perceber mais facilmente a ação do homem, as consequências da ação do homem na natureza, é no clima urbano, né? No clima menor, no clima local, certo? Onde a gente vai perceber, por exemplo, mais nitidamente o aumento da temperatura em áreas mais, né, densamente povoadas, com mais construções. A gente vai perceber aí, né, as consequências como as enchentes que vão acontecer sempre que acontece uma tempestade, que é algo natural e independe da nossa interferência, mas, como eu disse, em função de como a gente interfere na natureza, desmatando, né, modificando o solo, vai provocar consequências piores para nós mesmos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho do clima urbano e as principais, né, consequências da ação humana. E os principais fatores, né, da ação humana que vão interferir nessa dinâmica do clima urbano são, né, primeiro, a poluição atmosférica provocada pela emissão, né, de gases poluentes como, né, os combustíveis fósseis, gasolina, né, que são emitidos pelos automóveis e também pelas indústrias, a retirada ou a diminuição da cobertura verde das áreas, né, urbanas das grandes cidades, né, a impermeabilização do solo. O que é isso? A cobertura de asfalto nas ruas que impede, né, a entrada, a drenagem da água, faz com que a água, né, fique, né, acumulada na superfície, não, né, chegue ao solo. A dificuldade na circulação do ar promovida pelos grandes prédios que existem nas grandes cidades, que dificulta a circulação, né, do ar naquela região e faz com que o clima local ali sofra uma série de alterações. E as principais alterações do clima local que a gente vai ter são as formações das ilhas de calor, a inversão térmica e a formação das chuvas ácidas. No caso aqui da região Nordeste, né, no caso da nossa realidade aqui de Fortaleza, do Ceará, o fenômeno mais recorrente é a formação das ilhas de calor, certo? Praticamente todas as grandes cidades passam por essa alteração, principalmente porque nos grandes centros urbanos a gente tem pouca vegetação, a gente tem prédios altos, concentração de lojas, comércios, pessoas, carros, e isso tudo favorece que a temperatura nessas áreas centrais seja mais elevada do que as temperaturas ao redor dessa área que tenha, né, uma configuração diferente, onde se permita uma maior circulação de ar, onde se tenha, né, vegetação, tá certo? Bom, a inversão térmica não é comum acontecer aqui na nossa região porque ela acontece principalmente durante o inverno, onde a gente tem aí temperaturas um pouco mais frias e ocorre exatamente pela troca da organização das massas de ar mais quente e mais frio. Então, quando a gente tem uma circulação normal, o ar frio ele fica mais
acima, em altitudes mais elevadas. Quando há inversão térmica, esse ar frio ele acaba ficando mais próximo à superfície e preso pela camada de poluição, fazendo com que a gente tenha aí uma inversão da temperatura. E é comum a gente ver, né, em grandes cidades aquela paisagem acinzentada, pesada, certo? Que é promovida exatamente por essas partículas de poluição que ficam presas pelo ar frio próximo à superfície. Já a chuva ácida é um fenômeno que acontece em áreas de grande poluição atmosférica, normalmente em áreas onde tem muita concentração de atividade industrial, grande circulação de automóveis com grandes emissões de combustíveis fósseis, certo? E na verdade toda chuva ela é um pouquinho ácida, mas essa chuva ácida em específico é quando existe uma grande concentração de gases tóxicos que são, né, liberados na atmosfera e acabam sendo precipitados junto com a chuva. Aqui no Brasil a gente teve ocorrências, né, dessa chuva, principalmente na cidade de Cubatão, em São Paulo, mas ainda existem algumas regiões industriais, principalmente onde tem termoelétricas, onde se manipula, né, combustíveis fósseis, então ainda ocorre essa chuva ácida, mas hoje em dia com uma frequência um pouco menor, porque a gente aí já tem alguns parâmetros para regular a emissão de gases. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando a nossa aula por aqui. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode me procurar nos comentários, na turma de vocês do Google Sala de Aula. Eu deixei material também lá com todo o conteúdo que eu expliquei aqui, mais detalhado, para quem quiser tirar alguma dúvida que tenha ficado. Não esqueçam de preencher o formulário da frequência de vocês, que é a nota da participação de vocês, tá bom? E é isso, a nossa atividade eu recebo até a semana que vem, vocês têm até o dia 26 de novembro para me entregar todas as atividades. E se não entregarem até essa data, vocês vão precisar fazer a atividade escrita que vai ser entregue lá na escola, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima!